Gostaria de agradecer a todos vocês a presença, é um enorme prazer, Márcio, estar aqui. Acho que o Diário de Notícias aí está contribuindo certamente para a discussão de um assunto que, apesar de ser extremamente relevante, eu acho que é mal discutido e mal conhecido no Brasil. Também é um imenso prazer dividir a mesa aqui com o meu sócio, o professor Edson Fernandes, que certamente é um dos maiores entendedores do assunto, uma ótica também diferente, que é a ótica jurídica, que é pouco observada em relação às demonstrações financeiras em geral, as notas explicativas em particular. Ele é autor de um livro sobre direito contábil, e o direito contábil ele vai crescer muito, e ele vai ser uma das grandes fontes das discussões empresariais nos próximos anos, nós não temos dúvida. Lá no escritório a gente tem desenvolvido um trabalho muito grande em relação a esse tema, e principalmente depois da edição das normas internacionais, denominadas IFRS, do qual será certamente falado, e que, uma vez que foram internalizadas para o direito brasileiro, propiciam novos paradigmas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista informacional e do ponto de vista da demanda das informações. Então, certamente é um assunto de vanguarda. O meu papel aqui é fazer uma abertura e fazer uma contextualização em relação ao tema, no que diz respeito à eficiência das demonstrações financeiras, ou as informações de uma maneira geral e as demonstrações financeiras particularmente. Esse tema, ele sugere uma simplicidade que na realidade não existe, e ao contrário, é um tema extremamente complexo, né? Eu começaria assim, para a gente começar relaxando. Existe um pequeno conto de um escritor irlandês chamado James Joyce, que ele diz que um irlandês está percorrendo uma estrada naquelas caídas de tarde melancólica da Irlanda, e aí ele entra numa taberna. E ao entrar na taberna, os irlandeses já estão devidamente bêbados, ele se dirige ao taberneiro e faz a pergunta inicial deste conto. Ele diz assim: por favor, onde é o caminho para Dublin, capital da Irlanda? Onde é o caminho para Dublin? Aí o taberneiro, ele fica introspecto, pensa, depois ele dá uma resposta que interessante. Ele diz o seguinte: olha, eu não tenho a menor noção de onde é o caminho para Dublin, mas se eu fosse você, certamente não começaria por aqui. Essa é uma resposta em que há uma precisão exata da informação, mas essa informação, ela carece daquilo que se chama de utilidade. É uma informação que, apesar de precisa, ela não é útil. Essa é uma das características que as demonstrações financeiras, ou as informações financeiras, no geral, as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, tem que ter essa característica de precisão, ou seja, a informação contábil tem natureza de ser precisa, ela tem que ter um grau de precisão elevado. Inclusive porque se trata de ato jurídico declaratório, com consequências jurídicas, e sendo ato jurídico declaratório, ele tem vinculação, e tendo vinculação, ele tem repercussão nos direitos das pessoas, né? Então, a precisão é uma dos elementos dos sistemas de informação, e as demonstrações financeiras estão dentro desse contexto. Mas tem esse outro predicado, que é o predicado da utilidade. Quer dizer, uma informação que está refletida no balanço, além dela ser precisa, ela tem de ter utilidade. É por isso que existem as organizações, a forma como se organiza um balanço, é por isso que existe uma ordem de liquidez de cima para baixo, mais líquido para o menos líquido, do caixa da empresa para o imobilizado, a representação do patrimônio líquido, a expressão dos bens e direitos de um lado,
as obrigações de outro os bens que pertencem aos acionistas, denominado patrimônio líquido, e assim por diante. E esse contexto de utilidade é muito importante. A precisão e a utilidade. E uma terceira característica das informações é que elas têm de ser contemporâneas, ou seja, para uma determinada data, aquela informação prestada se refere a uma determinada data. Portanto, entre esta data e um evento chamado subsequente, acontecem, aliás, variações patrimoniais, variações dos ativos, dos passivos e assim por diante. Essas variações, elas têm que ser explicadas, e a contemporaneidade das informações, elas são importantes porque elas permitem, por exemplo, comparações de um ano em relação ao outro, contemporâneo de um com contemporâneo de outro. Então, esse conjunto de três características de precisão, utilidade e contemporaneidade tornam as informações do seu aspecto, vamos dizer, mais global, extremamente importantes. São características gerais muito importantes. E desses três assuntos decorre uma outra uma consequência que é muito importante, que é a consequência da eficiência que as informações e as demonstrações financeiras proporcionam para aqueles que são os demandantes ou usuários da informação. Uma demonstração financeira fraudada, por exemplo, ela não tem só uma consequência do ponto de vista particular de alguém que utilizou aquela informação, mas ela também tem uma consequência para um grande gama de participantes e usuários que no seu conjunto formam um sistema de natureza econômica. E sendo um sistema, isto necessita de eficiência. As demonstrações financeiras, antigamente o usuário era o contador. Passado do tempo passou a ser o dono da empresa. Posteriormente o credor. Mais adiante o investidor. Depois se generalizou e hoje os usuários, inclusive, são os trabalhadores, as comunidades que estão relacionadas com aquele núcleo, aquela empresa, as comunidades ribeirinhas, se a empresa for uma empresa como a Vale do Rio Doce, as comunidades de negócios e assim por diante, os analistas de investimento e os demais usuários, que na literatura de finanças estrangeiras são denominados de stakeholders, que são exatamente esses que estão demandando ao redor das empresas, das unidades econômicas, diversos tipos de informações. Portanto, a repercussão das demonstrações financeiras é bastante extensiva. Se não há eficiência, esse sistema de informações propicia grandes ruídos e irregularidades no funcionamento normal dos mercados. Portanto, as demonstrações financeiras, além de assunto sério, ele tem uma repercussão que muitas vezes não é percebida. Quem assistiu ou leu os jornais nos últimos dias viu, por exemplo, que os auditores da Petrobras estão se recusando a dar os pareceres de auditoria sobre as demonstrações da maior empresa brasileira, uma das maiores empresas do mundo, porque há uma dúvida sobre a credibilidade, a confiabilidade daquelas informações. Por quê? Essas informações podem propiciar erros aos seus usuários. Isto é eficiência. Há uma possibilidade de que as informações provoquem ineficiências. Portanto, sistemas informacionais bem definidos aumentam a eficiência. A literatura internacional também de finanças, ela detecta três tipos de eficiência. A chamada eficiência fraca,
a eficiência semi-forte e a eficiência forte. A eficiência fraca é aquela que diz respeito à informação que fornece elementos que permitem a análise e a sua utilização em relação ao passado, aquele período contemporâneo anterior. Então, uma empresa que informa bem nas suas demonstrações financeiras e nas notas explicativas, no relatório de administração, nas suas apresentações aos analistas, aos investidores, ela é possível que ela explique muito bem o que aconteceu no seu desempenho, porque lucrou, porque caiu, porque a margem melhorou, porque o custo se modificou, porque as vendas aumentaram, porque o endividamento está maior ou está menor, e assim por diante. Todavia, essa informação, com o passar do tempo, ela perdeu a sua, vamos dizer, utilidade, conforme eu falei, na medida em que se demandou o desejo, quer dizer, se teve o desejo por parte desses stakeholders por informações cada vez mais contemporâneas. Então, as empresas, além de falar daquele contexto do passado, passaram a falar também sobre o presente. Olha, no ano passado a coisa funcionou assim, as vendas foram muito boas, vendemos muitos produtos, as margens foram tais, e no momento nós estamos percebendo uma queda de demanda, que portanto se constitui numa informação nova, portanto. De outro lado, essa demanda também foi crescente e que, em relação às demonstrações financeiras, elas passaram a ter também a função de projetar o futuro. Não propriamente como reflexo direto, mas como reflexo analítico. Então, por exemplo, o relatório de administração, ele se ocupa de explicar o passado, ele fala o que está acontecendo no presente, na atualidade, ou ao redor daquele balanço, mas ele também começa a dar o que os americanos chamam de guidance, ou seja, referências e premissas e análises do que pode acontecer. Essa informação se tornou tão importante que ela é inclusive regulamentada. As empresas que têm ações negociadas em bolsa, elas têm obrigações em relação à prestação desse tipo de informação. Por quê? Porque elas propiciam condições de que haja uma assimetria, ou seja, uma diferença de graus de conhecimento em relação ao desempenho da empresa por parte desses stakeholders, investidor, credor, os diversos participantes do mercado. Portanto, se criaram sistemas de difusão de informação. Na nossa lei das SA, por exemplo, tem a previsão do chamado fato relevante, que são fatos que, por lei, a empresa é obrigada a divulgar. Mas as demonstrações financeiras também têm dentro de si essa possibilidade de fazê-lo, como eu falei no relatório da administração, mas eu diria que no caso específico, e já adentrando no tema dessa palestra, as notas explicativas, elas compõem uma grande parte deste processo de melhoria, de incremento da denominada eficiência informacional, ou eficiência das informações. Notas explicativas bem feitas explicam o passado, devem explicar, portanto, o presente, e também podem fazer referências ou até apontar indicadores em relação ao futuro, desde que se obedeçam certos critérios e aquela informação seja relevante no contexto global. Isto evita a indução de erros, isso maximiza a eficiência do mercado e, portanto, ocupam uma preocupação crescente, cada dia maior, em relação a esse tema. A eficiência do mercado, ela tem repercussões econômicas fundamentais. Vou sugerir uma para que a gente perceba.
as ações das empresas de capital aberto, elas sobem e elas descem. Quanto mais eficiente for a prestação de informação e a sua disseminação, a feitura correta e abrangente das demonstrações financeiras, mais os preços de mercado refletirão aquilo que seria o desempenho intrínseco, ou o desempenho verdadeiro, mais próximo da verdade, do desempenho de uma empresa. E esta questão é uma questão vital. Por quê? Porque mercados mais eficientes fazem com que exista a apropriação mais justa dos valores, dos lucros e também dos prejuízos. Se sabe que a Vale do Rio Doce fez uma provisão de imposto que pode não ser aceita pela Receita Federal, fato este que é verdadeiro, essa informação individualmente teve, por exemplo, uma repercussão extraordinária sobre as ações da empresa. E de repente ela fez o refis. Essa informação do refis provocou, por sua vez, uma alteração também nas cotações de bolsa, das ações em bolsa. Portanto, aquele que estava mais bem informado ganhou mais. E aquele que estava menos informado possivelmente ganhou menos. Quanto mais bem informados o conjunto dos agentes estão, maior é a eficiência e se evitando processos que podem ser, inclusive, de natureza de colapsos. Né? Existe um tema também de finanças abrangente, que é a questão dos colapsos financeiros, como aconteceu em 2008. Um banco de um dia para o outro quebra, ou há processos de liquidez. Se as informações fossem eficientes, mais eficientes, muitos desses desastres poderiam ter sido evitados. Portanto, não estamos tratando de um assunto leviano, é um assunto fundamental. Ele não é um detalhe, ele é uma particularidade muito importante. As notas explicativas dentro desse contexto, eles são o que está sendo crescentemente exigido das empresas é maior transparência, maior grau de informações, e também essas informações atenderem a públicos cada dia mais diferentes. Eu diria também que, em relação às notas explicativas em particular, que vai ser bastante detalhada pelo Dr. Edson, eu diria que os senhores têm que atentar cada dia mais para este aspecto da eficiência, mas também para os aspectos inerentes à responsabilidade na prestação de informação. Uma coisa que pouca gente percebe é, como eu falei, o ato jurídico declaratório que se constituem as demonstrações financeiras, elas têm aquele caráter vinculante da responsabilidade de quem as presta, do contador ao diretor, da administração até aqueles que elaboram e que dão pareceres de auditoria. Então, essa natureza vinculante, ela pode repercutir também no campo dos direitos infringidos. Notas explicativas mal feitas podem ser utilizadas como argumentos para que investidores, credores, autoridades, a Receita Federal, autoridades fiscalizadoras, venham a requerer direitos ou impor sanções que têm repercussão nas empresas e naquelas pessoas que teriam ou que têm a responsabilidade por tais informações. Esse caráter vinculante, ele é um dos argumentos para que contadores, por exemplo, requeiram ou peçam para que os seus clientes respeitem mais o próprio trabalho do contador, que é fazer notas melhores, mais precisas, mais adequadas, mais eficientes, mais claras. Porque muitas vezes a administração não deseja fazer este trabalho
adequado, muitas vezes, que é proposto pelos profissionais. E, ao demonstrar a importância, é bom que os senhores utilizem esse argumento da eventual responsabilização que será crescente